Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Vamos continuar então meditações do Evangelho de Mateus. Dessa vez estaremos lendo Mateus 21, dos versículos 1 a 11. Mateus 21, de 1 a 11. Vou pedir para que todos estejamos lendo a uma só voz. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus os montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Amém. Então, irmãos, nós temos aqui um trecho com um relato que essa foi a última entrada pública de Jesus em Jerusalém antes de ser crucificado. Então, a narrativa é como uma descrição de um conquistador real voltando à sua própria cidade, alguém que saiu para conquistar e vencer muitas batalhas, e ele está retornando para aquela cidade sendo reconhecido como alguém vitorioso, como alguém realmente conquistador, digna aí de uma cena de cinema, esse retorno de Jesus a Jerusalém. Então, multidões acompanharam Jesus diante desse retorno, formando aí um tipo de procissão triunfal, cantando altos clamores e expressões de louvor. E isso foi entoado ali por todos que estavam ao redor de Jesus. A passagem nos diz que aqueles que estavam à frente de Jesus e aqueles que estavam atrás de Jesus cantavam Hosana e davam glórias e colocavam as suas vestes sobre a rua, sobre a estrada ali onde Jesus estava passando, cortavam ramos e jogavam. Não foi algo simples, não foi algo comum, não era algo que acontecia todos os dias em Jerusalém. Foi algo notoriamente especial e diferente, e reconhecido pelo próprio público, pela própria multidão que o seguia, que o acompanhava. Então foi uma expressão pública, uma expressão notória, uma expressão diferente do que acontecia ali no dia a dia, e que foi relatada na passagem bíblica. Então nós também notamos algumas diferenças sobre como vinha sendo o ministério de Jesus até então, ou então na sua maioria, sobre como Jesus buscava ser discreto. Então o relato que a Bíblia nos traz é que toda a cidade se alvoroçou, ou seja, tiveram aquelas pessoas que estavam ali realmente no ato,
naquela procissão, naquela entrada de Jesus, mas isso se espalhou pela cidade e toda a cidade se alvoroçou, ou seja, começou aquele burburinho. Olha, vocês viram o que aconteceu lá na entrada da cidade? Vocês viram aquele que retornou? Vocês viram Jesus entrando montado num jumentinho? E isso começou a movimentar a cidade. Nos dias de hoje, provavelmente teriam vários vídeos circulando nas redes sociais e as pessoas comentando: olha só que legal, olha Jesus ali. E esse alvoroço com certeza também seria no digital. Então, a vida inteira de Jesus, ele foi aquele que evitou multidões, e mesmo quando ele realizava milagres, ele falava para as pessoas: olha, vai, não conte isso a ninguém. Então, Jesus, ele levava um ministério muitas vezes discreto, mesmo que aqueles que o rodeavam procuravam ele, e temos vários relatos bíblicos de que multidões o seguiam, não era ele que procurava, não era ele que se expunha e se divulgava e se preocupava em chamar pessoas. Ele não fazia um pré-discurso ou uma propaganda de suas pregações, de seus ensinamentos, de seus milagres. Ou então, hoje na cidade de Jerusalém, às 18 horas, estará Jesus Cristo, o grande pregador deste século, fazendo mais uma de suas pregações ou mais uma leva de seus milagres. Não percam, não existia esse tipo de coisa no ministério de Jesus. Ele era espontâneo, ele era discreto, as multidões o seguiam, as pessoas o seguiam por estarem vendo os frutos do seu ministério e buscando conhecê-lo. Então, a Bíblia inteira relata um Jesus muito mais discreto, muito mais contido do que nessa ocasião, onde ele, de antemão, aos seus discípulos, diz a eles o que eles deveriam fazer e como eles deveriam preparar essa entrada. Então, foi algo incomum na vida de Jesus, como antigamente no seu ministério, e até como escrito em Isaías 42:2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então, basicamente, o próprio profeta dizia como seria o ministério de Jesus, mais contido. Então, esse acontecimento de alvoroço, de publicidade do ministério de Jesus ao entrar ali na cidade de Jerusalém novamente, ele tem um motivo. E não é muito difícil da gente entender isso, o autor ele nos explica aqui. Então, na verdade, Jesus ele sabia muito bem que o tempo do seu ministério vivo aqui na terra estava acabando. Ele sabia que se aproximava a hora em que ele havia de morrer numa cruz pelos nossos pecados, e ele sabia que essa andança sobre a terra, ou seja, sobre essas visitas, sobre essas pregações, sobre esses milagres, estava chegando ali ao fim. E que para terminar o seu ministério aqui na terra, só faltava ele ser oferecido como sacrifício no Calvário. Jesus tinha plena ciência disso. Então, a partir de que ele sabia disso, ele não mais procurou manter um segredo ou manter uma discrição como antes. Nessa última ocasião, ele achou por bem fazer a sua entrada pública e solene, justamente no lugar onde seria a sua morte. Não convinha que o Cordeiro de Deus viesse secretamente e em silêncio para ser morto no Calvário. Não convinha, o próprio Jesus não achou que aproveria manter tudo isso em silêncio. Então ele preparou, se antecedeu ao acontecimento, pedindo para que buscassem o jumentinho, assim como já estava também previsto ali no profeta Zacarias. E ele achou por bem que não fosse mais mantido em segredo. Antes que ele fosse oferecido em sacrifício pelos pecados do mundo inteiro, era correto que todos ali contemplassem a própria vítima, ou seja, aquele que seria sacrificado. Todos estavam vendo entrar ali, montado em um jumentinho, em toda essa recepção, aquele que em poucos dias em diante seria oferecido como sacrifício pelos pecados desse próprio povo. Convinha que esse ato fosse concretizado com tanta notoriedade quanto possível. Por isso ele atraiu para si os olhares daí de toda essa multidão. O sangue de Jesus estava prestes a ser derramado e esse sacrifício também não deveria ser feito em segredo, como não foi diante de toda uma multidão que Jesus foi crucificado. E os mesmos olhos estão ali vendo
de forma triunfal a entrada de Jesus em Jerusalém, eles também veriam o Cristo crucificado, morrendo, inocente por seus próprios pecados, pelos nossos pecados. Então Jesus procurou fazer isso e fez isso por toda essa questão de não é mais hora de manter em segredo, eu estou prestes a morrer, eu estou entrando na cidade onde eu vou morrer, e essas pessoas que estão me vendo entrar aqui agora de forma triunfal, daqui a alguns dias vão estar me vendo sendo sacrificado pelos seus próprios pecados. E aí o autor coloca que nós precisamos considerar também as lições práticas que esses versículos apontam. Então, essa primeira introdução foi o contexto sobre como tudo aconteceu, sobre como a narrativa aconteceu e o porquê dela ter acontecido assim. E agora o autor ele desmembra isso em 3 pontos para que a gente possa entender lições práticas sobre o que esses versículos nos trazem. Então, em primeiro lugar, ele nos traz que nós temos um exemplo do conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Então, Jesus envia 2 discípulos e diz a eles que eles encontrariam um jumentinho que ele haveria de montar ali numa aldeia logo à frente. E eles disse que eles deveriam falar com o dono do animal caso ele perguntasse, e que por causa desse jumentinho Jesus entraria na cidade. Então tudo aconteceu como Jesus disse, tudo aconteceu como ele falou a esses 2 discípulos. E o autor pede para que nós reflitamos que coisa nenhuma está escondida aos olhos do Senhor. Ele sabia onde estariam os jumentinhos. Claro, ele conhecia a profecia de que seria dessa forma, mas ele sabia onde mandar buscar, sabia como pedir para falar com o dono daquele jumentinho, caso ele questionasse, olha, o Senhor precisa, e depois será devolvido. Coisa nenhuma está escondida aos olhos do Senhor, e para ele não há segredo. A sós ou acompanhados, de noite ou de dia, em particular ou em público, Jesus tem conhecimento de todos os nossos caminhos. E aí, muitas vezes nós estamos acostumados a olhar para o ministério de Jesus, olhar para os feitos de Jesus, e na Bíblia nós temos as narrativas de muitos milagres, muitas curas, multiplicações, andar sobre o mar, parar tempestades, repelir Satanás, transformar água em vinho. Nós temos amostras do poder imenso de Jesus, inesgotável, de formas mais diversas, e isso nos enche tanto os olhos, nós ficamos tão estarrecidos com todas essas manifestações físicas ou não do poder de Jesus, que às vezes nós esquecemos essas visões tão grandiosas, elas nos fazem às vezes ignorar essa plena onisciência de Cristo e controle sobre todas as coisas. Então, acima dos milagres, antes, aliás, que nós pudéssemos ver, que as pessoas daquela época pudessem presenciar as palavras, o ministério, os milagres, os feitos de Jesus, Jesus tinha onisciência sobre tudo e controle sobre todas as coisas. E aqui é mais uma demonstração de como ele sabia de tudo e tinha controle sobre tudo. E o autor destaca que esse é um pensamento que deveria exercer um efeito refriador e santificador nas nossas próprias vidas. A partir do momento que nós sabemos que Jesus tem os seus olhos voltados para nós, para as nossas vidas, e que Ele sabe de tudo, vê tudo e controla tudo, deveria causar um efeito em nós, deveria causar uma reflexão. E aí, como que os irmãos veem na sociedade? Acho que é comum a gente pensar, não trazendo para essa analogia bíblica, mas nós sabemos como a sociedade e nós mesmos nos comportamos em algumas situações. Como que os funcionários se comportam na presença do patrão? Quando o patrão não está, pode ser de um jeito ou é de um jeito, e quando o patrão está ali presente junto, como que é o comportamento dos funcionários? Será que muda alguma coisa? O jeito de lidar, o jeito de falar, o jeito de trabalhar? E esse tipo de comportamento não é comum só para a gente, irmãos, é comum para humanos e também para animais. Os animais se comportam diferente na presença do líder, do bando, da matilha. Se existe um grupo de animais e existe ali um líder, se esse líder não está, o grupo pode se comportar de uma maneira diferente do que quando o líder está. Como que os súditos se comportam na presença de um rei? Existe total reverência, respeito, existe um padrão a ser seguido.
que a própria presença do rei exige. E uma reflexão ainda mais profunda, como um acusado se comporta na presença de um juiz? Como uma pessoa que é sabidamente culpada, uma pessoa que tem consciência que errou e ele está perante um juiz, como essa pessoa se comporta? Acho que os irmãos conseguem imaginar as cenas de todas essas colocações de funcionários perante um patrão, um animal na presença do líder do bando, um súdito na presença do rei e, por último, um acusado na frente de um juiz. É claro que o comportamento é diferente. Inconscientemente ou conscientemente existe uma reverência, existe um respeito, existe um modo diferente de lidar com essa presença superior. E aí o que o autor nos traz é que o senso do perfeito conhecimento que Jesus tem de tudo o que fazemos deveria surtir esse mesmo efeito nos nossos corações. Sabermos que estamos sendo constantemente observados, olhados, cuidados por Cristo e que Ele está conosco, devia surtir esse mesmo efeito de submissão, reconhecimento de quem somos e de alerta para o que fazemos, para o que pensamos e como nos comportamos na presença desse Rei e Juiz, que é Jesus. Então, a onisciência de Cristo representada nesses versículos nos faz repensar sobre como nós levamos a nossa vida e como nós interpretamos a presença de Deus e de Jesus nela. Que nós não façamos nada que não gostaríamos que Cristo visse. Que nós não digamos nada que não gostaríamos que Cristo ouvisse. Porque Ele está vendo, Ele está ouvindo. Nós precisamos relembrar os nossos corações e as nossas consciências de que Jesus está ao nosso lado e Ele vê e cuida de todas as coisas. Por isso nós precisamos nos comportar como um funcionário na frente do patrão. Precisamos procurar viver e conduzir a nossa vida relembrando continuamente a presença de Cristo, que possamos nos comportar como se estivesse caminhando ao lado de Jesus presencialmente, junto com os outros discípulos junto ao mar da Galileia. Ou seja, hoje nós temos a nossa vida aqui com Jesus presente nas nossas vidas, não presencialmente e não sendo aí contemporâneos de Jesus, mas precisamos levar uma vida como se fosse. E se nós estivéssemos lá na época de Jesus e decidíssemos acompanhar Ele junto ali com os discípulos nas suas caminhadas, nas suas pregações, nós nos comportaríamos de forma diferente na presença de Cristo física, pessoal? Se sim, por quê? Por que essa mudança? Por que não agir dessa mesma forma com a presença de Cristo aqui espiritualmente, à destra do Pai, sendo nosso advogado? Esse é o modo de sermos treinados para o céu, irmãos. Pois a Bíblia nos diz ali em 1 Tessalonicenses 4,17 que no céu nós estaremos para sempre ao lado do nosso Senhor. Para sempre nós teremos a vida eterna ao lado de Jesus. Nós podemos treinar, nós precisamos treinar essa vida, esse padrão de santificação, de pensamento e atitudes, aqui já. Como se comportar na presença de Jesus Cristo. Algo que faremos durante toda a nossa vida, durante a eternidade, ao lado dele. Então esse é o primeiro ponto de reflexão. Como nos comportamos diante da presença do Rei e do Juiz Jesus. Em segundo lugar, a gente tem um exemplo da maneira de como foram cumpridas as profecias sobre a primeira vinda de Jesus. Nós somos relembrados que a entrada triunfal cumpria ali a profecia do profeta Zacarias. Lá em Zacarias 9:9, diz assim: eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento. E o cumprimento dessa profecia não teve um sentido figurado, irmãos. Do jeito que Zacarias descreveu, aconteceu. 550 anos depois, quando chegou o tempo determinado, o Messias prometido literalmente entrou em Sião montado em um jumento. Não foi algo figurado, não foi algo alegórico, não foi algo que aconteceu nas entrelinhas, foi exatamente como descrito. Só que nós também não temos dúvidas de que a maioria dos habitantes ali de Jerusalém não perceberam nada sobre isso. Não sobre a entrada de Jesus num jumentinho, mas sobre a confirmação da profecia.
A maioria não estava ali consciente de que aquilo estava se cumprindo e de que aquele era o Messias e aquilo era um símbolo que estava se cumprindo de tudo que foi revelado sobre o Messias. O véu estava posto sobre o coração deles e eles não se atentaram ao cumprimento dessa profecia. Nós, porém, temos a dádiva porque está escrito, nós estamos lendo ali. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Nós lemos hoje, fica claro, fica bem nítido, mas naquela época eles não tinham como se relembrar, olha, lembra que foi escrita a profecia? Talvez alguns sim, a maioria provavelmente não. Ao verificar o cumprimento da palavra de Deus nos tempos passados, sem dúvidas nos faz formar uma ideia de como será o cumprimento das promessas futuras. Nós temos a premissa de que Deus é fiel, Deus é o mesmo, antes, hoje e sempre, Ele não muda. Então nós podemos afirmar que como as promessas passadas foram cumpridas, as futuras também serão. E nós podemos esperar que as profecias acerca da segunda vinda de Cristo vão ser cumpridas tão fielmente quanto as primeiras. Então que isso fique também muito claro na nossa mente, irmãos. Tudo que a Bíblia relata, desde os profetas, que aconteceria na primeira vinda de Jesus, até o momento da sua crucificação, ressurreição, ascensão aos céus, assim como tudo isso se cumpriu, sobre a sua segunda vinda também irá se cumprir. Na sua primeira vinda, Jesus veio como homem, literalmente. Na primeira vez, ele veio em humilhação e para sofrer. Isso se cumpriu. Literalmente, Jesus veio como homem, assim como as profecias diziam. E ele virá, irmãos, uma segunda vez, dessa vez em glória e literalmente para reinar em poder e autoridade. Nós podemos ter plena certeza de que literalmente Jesus virá em glória, literalmente Jesus virá para reinar em poder e autoridade. Não vai ser de sentido figurado, não vai ser de forma alegórica, não é fantasioso, é literal. Assim como ele entrou com o jumentinho em Jerusalém, ele virá em grande glória e poder para reinar. Cada predição dessas coisas que acompanham a primeira vinda de Cristo teve o cumprimento literal e o mesmo vai acontecer na segunda vida. Tudo quanto foi predito sobre a restauração dos judeus, sobre o julgamento dos ímpios, sobre a incredulidade do mundo e o agrupamento dos eleitos, tudo vai se cumprir à risca, irmãos, na segunda vinda. Nós nunca podemos nos esquecer disso. E no estudo das profecias que ainda não se cumpriram, é de maior importância nós temos a certeza de que tudo vai se cumprir. Ou seja, olharmos para elas, tendo a certeza de que elas serão cumpridas literalmente e integralmente. Então esse é o segundo ponto, sobre como as profecias que aconteceram antes de Jesus vir, na sua primeira vinda, foram cumpridas e como nós podemos traçar um paralelo sobre as promessas futuras. Em terceiro lugar, e último ponto, nós observamos que o favor humano não tem valor algum. Como eu disse ali no começo, os mesmos olhos que viram a entrada triunfal de Jesus, veriam a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. E aqui o autor ele traz um destaque sobre essa multidão que cercava Jesus. Dentre todos eles, ninguém ficou ao lado dele quando ele foi entregue à mão de homens ímpios. Muitos que gritavam Hosana na entrada de Jesus, 4 dias depois estavam gritando crucifica-o. Os irmãos percebem que a popularidade, o autor até escreve aqui sobre a popularidade de alguém ser popular, alguém ser famoso, isso não vale de nada, irmãos. De nada adianta. Toda aquela procissão feita para Jesus, as pessoas jogando as roupas ao chão, cortando ramos, cantando Hosana, reconhecendo esse é o rei, o Messias prometido. 4 dias depois, esse mesmo povo estava falando, crucifica-o, solta Barrabás. As mesmas pessoas, provavelmente, que estavam ali. Então, isso nos mostra um retrato fiel da natureza humana, essa inconsistência, essa perca de valores. É uma prova da tamanha insensatez que é dar valor maior ao louvor dos homens do que o louvor que vem de Deus. Ou seja, o reconhecimento humano, o reconhecimento terrestre. Muitas pessoas buscam esse reconhecimento aqui na terra, seja com fama, seja com glórias,
seja com ascensão social, financeira, buscam um reconhecimento humano. E aqui fica a prova viva, bíblica, de que isso nada importa e que não tem efeito algum. Na verdade, coisa alguma é tão inconstante e incerta quanto a popularidade. Ela está aqui hoje, mas amanhã já desapareceu. Nós temos também visto que o Brasil é um celeiro para ascensões meteóricas e quedas meteóricas de pessoas famosas, né? Visto aí programas de reality show, cantores, influencers, youtubers, são pessoas que têm um pico de fama, que muitas vezes entram no tal do hype ou ficam na crista da onda aí das notícias da internet, das redes sociais, e em um mês ou dois eles são esquecidos. Quando vão ver, eles estão em algum programa de auditório participando de alguma prova cômica para serem relembrados pelo que eles fizeram um dia, mas na verdade eles já foram esquecidos, dando lugar a outro que provavelmente está chegando e que vai passar pelo mesmo processo. Então os seres humanos, irmãos, eles estão passando cada vez mais por essa transformação de ascensões meteóricas, carreiras que explodem na mídia e de repente se vão, dando lugar a outro, ao próximo, que vai passar pelo mesmo processo. E o consumo de redes sociais e de conteúdos cada vez mais rápidos e dinâmicos está fazendo isso com a vida das pessoas também. Pessoas que muitas vezes têm vidas curtas não só em sentido de dias, vidas curtas em sentido de propósito, em sentido de significado, de vida buscando prazeres mundanos que se esvaem em pouco tempo e perdem o sentido da vida. E aí elas acham que são felizes por um curto período de tempo e o restante da vida é só de sabor e lamento. Então, que nós possamos entender que não devemos buscar a popularidade entre os homens, mas que devemos buscar o favor daquele que ontem e hoje é o mesmo e será assim para sempre. Jesus, amados, nunca muda. Aqueles a quem Ele ama, Ele amará para sempre e até o fim. E o seu favor também perdura para sempre. Que nós possamos buscar a aprovação de Jesus, de Deus, que nós possamos imitá-lo. Que a nossa busca por uma vida de popularidade não aconteça como aconteceu com Jesus naquele momento, mas que nós vimos o exemplo de que as mesmas pessoas que estavam o louvando ali e o recebendo com grande poder e glória, também estavam o crucificando alguns dias depois. Que nós tenhamos os nossos corações e mente em estado de alerta para esse tipo de situação e vivência, para não cairmos nas armadilhas do mundo e que estejamos com os nossos olhos sempre nas riquezas eternas. Amém? Essa é a aula da nossa manhã. Eu devolvo a palavra ao pastor Tiago.